Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar nesta quarta-feira, hoje, dia 6, para a gente poder aprender um pouquinho mais com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também estamos comemorando o dia de Beata Bárbara Marques, uma beata que também faz parte dos santos e santas da Igreja Católica. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro para examinar bem se, com 10.000 homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus vem nesse trecho do Evangelho mostrar a cada um de nós que ser católico é vocação. A gente não se torna católico porque muitas vezes a mãe era católica e deu o costume de ir para a igreja e a gente acha bonito e tem muitas coisas lindas e a gente então participa. Muitas vezes a gente vai em busca de um dia poder se tornar católico, porque se tornar católico é vocação, é dedicação, é decisão. O ser católico é como a vocação de um sacerdote, de um bispo, de um padre, de um consagrado, de uma consagrada. É decisão. Por quê? Porque Jesus vem falar bem aqui, ó. Se você não renunciar, seus pais, sua mãe, seus irmãos, aí a gente acha um absurdo, fala: nossa, mas eu vou abandonar a minha família? Ele vai mais fundo ainda. Ele fala assim: não é renunciar só à sua família, você tem que renunciar à sua própria vida. Olha só, eu preciso deixar de lado tudo aquilo que eu acho de gostoso, de bonito, de prazeroso, mas que me leva ao pecado, que me desprende a Deus, que me afasta dos caminhos de Jesus. Então ele deixa bem claro: quem não for capaz de se desprender, não é capaz de ser meu discípulo. Então é decisão: ou eu me torno discípulo de Jesus e vivo aquilo que Ele quer, ou eu vou viver para o mundo e viver aquilo que eu quero. Então, veja bem, é uma coisa séria. E aí ele coloca os dois exemplos, né, das pessoas que quando tem vontade de fazer uma coisa, precisa fazer um planejamento. E ser católico também. Escuta, eu quero fazer um planejamento para a minha vida. Eu quero viver com Deus, eu quero a vida eterna, eu quero buscar aquilo que é de mais valioso na minha vida. Sim, então aí eu tenho que tomar essa decisão. E depois eu tenho que ir em busca, eu tenho que lutar por isso, porque a caminhada é difícil, não é fácil a gente renunciar àquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquistou muitas vezes de bom. Mas é uma decisão que a gente toma por uma escolha de vida eterna, de uma vida junto de Deus. Muitas vezes a gente conquista muitas coisas nessa vida, e não é pecado, não é aquilo de bens materiais que a gente possui que o Senhor se refere, mas é a colocação dele na vida de cada um de nós. Muitas vezes uma pessoa tem assim muitos bens materiais, muitas coisas nessa vida, mas não se apega.
Aquilo para ela é algo supérfluo, como que se faz parte da sua sobrevivência. Mas Deus é a prioridade. Deus é o centro da vida dela. Então aí é que Jesus se refere. E tem muitas pessoas que às vezes têm tão pouco, mas se apega tanto e não se busca o caminho de Deus. Então é nessa parte que Jesus vem se referir. A decisão de querer colocar Deus no centro da minha vida. O que eu tenho de bens, o que eu tenho em volta aqui, é algo que eu consegui pelos méritos do meu serviço, mas que Deus continua sendo o ponto de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.